Diz as Escrituras que Jesus estava passando por Jerusalém. E os apóstolos dizem: Senhor, olha que grandes pedras. Que grandes pedras. Era um comentário sobre a construção do templo, as muralhas, as grandes muralhas. Estavam admirados da obra, do homem. Jesus olhou assim e disse: essas muralhas serão destruídas. Não ficará pedra sobre pedra. Muralhas destruídas. Muralhas feitas por homens. Eles acham que as muralhas deles serão eternas. Mas Cristo disse: estas muralhas serão destruídas. Muralhas serão destruídas. Hoje, dia 25 de dezembro, estamos passando por uma ideologia, a ideologia do homem vermelhinho, que dá presente, não é verdade? Homem bondoso. Mas isso não é uma grande verdade. Tem milhares de crianças hoje que não receberam presente. Pensa o coraçãozinho deles como é que estão. Milhares de outros receberam, mas milhares de outros não receberam. O pai está desempregado devido à situação atual, à conjuntura atual. O salário é tão baixo, tão humilhante, que o pai não pôde comprar um presente para os 5, 6, 10 filhos que tem. Né? Então está aí uma ideologia, né? Nós estamos passando por uma ideologia, uma muralha. Antigamente, nessa data, a gente comemorava algo nobre, mais nobre. A gente comemorava o nascimento de Cristo na minha época. Era algo mais nobre. Mais nobre. O sentimento ia para algo mais além do material. A gente divisava as coisas da eternidade no nascimento da criança Jesus Cristo. Nós víamos uma esperança de Deus. A bondade de Deus sendo apresentada a este mundo. E a expectativa que essa bondade de Deus crescesse no coração de cada ser humano e se estendesse por toda a terra. Isso trazia um sentimento de paz, um sentimento de segurança. A vida vai melhorar. O ser humano vai melhorar. E a expectativa da quebra do analfabetismo aumentava ainda. O ser humano vai melhorar. Teremos dias melhores. Era a expectativa quando eu era criança. Passava por nossa mente. Teremos homens melhores, mais doutos, mais sabidos. Os anos se passaram e hoje sou um velho. O que é que eu vejo? Muralhas. Os homens se fizeram doutores, sábios, mestres. Mas o que refletem, o que espelham diante dos nossos olhos? Muralhas, ideologias humanas, materialismo. E tudo que é material passa. Tudo que é concreto se apalpa, se destrói. O materialismo é uma teoria da dialética, isto é, da destruição e da reconstrução. Isso é o materialismo. Os sonhos de hoje, amanhã já não serão.
O nosso materialismo é um materialismo transitório, enganoso, ilusório. É um materialismo que os intelectuais de nossa época estão pondo diante de nossos olhos e fazendo o mundo viver nessa perspectiva ilusória, temporal, que daqui a pouco vira ruína, como virou ruína Roma. Roma achava que era para sempre. Achava que era para sempre. Mas hoje, nós olhamos e vemos aquela grande construção destruída. Aí estão as pedras dos homens. Aí está o marco dos homens, da materialidade. A materialidade se dissolve. Tudo que é material, composto, composição se decompõe. Só uma coisa eterna. Nós temos que mostrar esse marco em nossos dias para o homem que está ficando materialista. Nossas escolas só ensinam materialismo. Nossas faculdades ensinam materialismo. Nossos mestrados, doutorados ensinam o ser humano a ser materialista. Não veem que a matéria é uma composição que, com o passar do tempo, se decompõe. Assim são os sonhos materialistas. Com o passar do tempo se decompõe. É a dialética. A dialética é ver a dissolução da matéria para se transformar numa outra matéria. São os sonhos dos homens materialistas que se medem pelas medidas de suas matérias. Não olham para o alto, não veem quem fez esse universo tão bem organizado, com tanta ordem. Não há caos no universo, porque uma mente poderosa o fez. E esse é Deus. E muitos estão querendo tirar esse Deus da nossa visão. Estão querendo tirar Deus da nossa frente. E estão pondo um Deus da ciência. O Deus da ciência é o Deus universal. Eles olham assim, olha para as culturas. Toda a cultura humana, ela teve seu Deus, há diversos deuses. Logo há um Deus universal. Eu creio nesse Deus universal. Aí está a forma desse Deus universal, desse Deus intelectual, intelectualizado, que os intelectuais estão levantando nesse nosso dia. Estão querendo varrer o Deus Criador do mapa. Querem varrer com o Deus Criador do mapa. E com o seu representante, que aqui na Terra levou o nome de Jesus Cristo. Querem tirar o nome de Jesus do mapa e criam, no lugar do nome de Jesus, o Deus universal, o Deus da ciência, o Deus do intelecto, o Deus intelectualizado, o Deus humanizado. E muitos estão se deixando levar por esse embalo. Estão indo atrás desse Deus intelectualizado, o Deus da cultura. Isto me lembra aquela passagem de Pedro diante dos poderosos. Após ele fazer um coxo andar, uma grande evidência, milagre, milagre. Jesus Cristo é a pregação de milagre. Jesus Cristo é a edificação da presença de um Deus de milagre. Foi essa evidência que o apóstolo Pedro levou diante dos governadores da sua época, dos principais de sua época. E eles disseram: como é que você fez esse milagre? Como é que você fez essa evidência, esse fato notório?
aquele homem que todo mundo via, que era coxo, não podia andar, você o fez andar em nome de quem? Aí é que está. É aí que aquele homem, notoriamente um pescador, um homem da periferia, um homem lá da beira do mar, acostumado com as durezas da vida, falou para o cara do centro, para o poderoso. E ele falou: isso que eu fiz, você quer saber de onde provém a virtude? Daquele que vocês mataram. Daquele que vocês mataram há poucos dias. Vocês crucificaram ele na cruz, vocês o negaram. Ele é a esperança de Israel. E vocês o mataram. Foi no nome dele que este daí se levantou. Eles ficaram doidos. Os poderosos ficaram doidos. Eles queriam manter o povo cego. Muralhas. Queriam vendar os olhos do povo para que não vissem Jesus Cristo. Por isso o mataram. Mas agora Jesus Cristo ressuscita através de quem? De Pedro, um pescador. E eles viram que ele era um homem humilde, um homem sem cultura, um homem lá da periferia, lá de baixo. Mas só que admiravam. Ele falava com clareza. Ele tinha evidência. E ele trazia diante dos olhos desses principais evidência, milagre. E trazia o nome de Jesus Cristo diante dos principais, dos ideólogos, dos fabricadores de muralhas humanas que nos separam de Deus. Mas Jesus disse: essas muralhas cairão por terra, não ficará pedra sobre pedra. É a advertência de Deus para os ideólogos materialistas da presente geração em que nós vivemos. Sua ideologia materialista, tal como a matéria, se desfará. Mas tem algo que é para sempre. A minha palavra, disse Jesus Cristo, passarão o céu e a terra. As minhas palavras não passarão. O seu Deus intelectualista, humanista, cultural, o seu Deus da cultura, não derrubará o nome de Jesus Cristo dessa terra. As suas ideologias, as suas muralhas de ideólogo cairão por terra. O nome de Jesus Cristo será elevado. Pois até de pedra Deus fará o nome dele ser exaltado. As pedras falarão. E é isso que está acontecendo nos nossos dias. Hoje, um camarada aqui, de um quarto aqui, um velho, olha aqui, ó, de sua cama, está pregando. E tem uma congregação virtual aí imensa me ouvindo. Ontem eu tinha 400 pessoas me ouvindo. Eu fiquei admirado. Uma nova congregação surgiu, onde todos nós, eu e você, temos a possibilidade de anunciar a quebra das muralhas, das ideologias dos homens. E a exaltação do nome de Jesus Cristo sobre todos os deuses falsos, deuses, imagens mentirosas criadas pelo intelecto do homem. Como é esse tal do Deus universal. Aí está uma imagem intelectualizada de um Deus intelectual, captada, forjada pela mente do intelectual, que quer retirar da nossa mente, da nossa visão, o verdadeiro Deus, o Criador do céu e da terra. Aquele que nos fez, aquele de cuja imagem você e eu, nós somos. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso ele nos cobriu de honra, glória, de dignidade. Mas a ciência quer nos rebaixar. A ciência quer nos rebaixar, quer nos colocar num estado indigno. Não, a ciência diz que você veio de uma ameba.
É uma ameba masculina e feminina, bissexual. E agora outro sai dizendo, eu sou masculino e sou feminino. E as leis aceleram, dão o timbre. É sodomia no mundo. É a lei da ciência. Nascemos para ser sodômicos. E aí homem casa com homem, mulher casa com mulher. Daqui a pouco homem casa com jacaré. Sodomia, sodomia. Porque estão valorizando os deuses humanos. Estão querendo tirar o Deus, o Criador do universo, e colocar um Deus intelectual, o Deus da ciência, um Deus mentiroso. A ciência não sabe a origem da vida. E por não saber a origem, ela conta história para a galinha criar dente. Galinha nunca vai criar dente, cientista. Você fica contando historinha aí, você não sabe o princípio e não sabe o fim da história. Você pegou, cientista, o bonde andando, cara. O mundo feito por um criador. Mas a tua cabeça não dá para perceber que no mundo há ordem. E se a desordem, alguma desordem, for causada pela desobediência à palavra de Deus? É a desobediência à palavra de Deus que trouxe transtorno nesse universo perfeito. O homem desobedeceu a Deus. Entra aí um espírito, um ingrediente da maldade, da imperfeição, e afeta toda a natureza. Mas enquanto ele não perceber isso, ele vai dar oportunidade para o alojamento de mais trevas nesse mundo. E dentro das trevas estão as forças que têm poder para destruir a matéria. É por isso que um faz o avião. Coisa boa, notória, bonito, rompe espaço. Não é? Mas vem um espírito do capeta, põe o quê? Uma bomba, uma metralhadora no avião, que é coisa boa. Aí aquilo que é bom vira uma máquina de matar. Matar, roubar e destruir é o espírito do diabo, é o espírito do capeta, é o espírito do cão. Mas tem um que tem esse espírito e põe lá. E cria uma teoria. Quanto mais eu ser forte, mais bomba atômica eu tiver, mais paz haverá no mundo. Quanto mais poder de destruição, mais paz. Isso é o espírito do cão. Já está dizendo poder de destruir, destruição. Porque Deus fez o inverso. Deus compôs. Deus faz composição. Mas o espírito do diabo faz a destruição. Por isso que essas muralhas ideológicas não prevalecerão. Cristo falou, não vai ficar pedra sobre pedra. A palavra que é eterna é a palavra dele. Passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não passará. Esse é o recado de Cristo para esses ideólogos materialistas. O seu materialismo, a sua forja, ela se decomporá. Ela não vai prosperar. Você não vai tirar o nome de Jesus Cristo do mapa. Você não vai varrê-lo com sua ideologia, com o seu Deus intelectual, chamado Deus universal. Muito bonitinho. O Deus universal. Brilha muito intelectual. É legal. Eu creio no Deus universal. Esse Deus fajuto não prospera, meu caro. Porque por detrás desse Deus fajuto está a sua má intenção de tirar a glória, a dignidade com que o ser humano foi feito por um Deus digno. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. De honra e glória ele nos coroou. O teu Deus, a ameba, só nos diminui, desqualifica o homem. E você vai dar um salário indigno para ele, um salário mínimo. Indigno, para você acumular milhões e bilhões e bilhões. E pagar intelectuais para fazer a cabeça do povo. Manter o povo sob rédeas, sob muralhas, trevas, o teu cerco. Mas sobre o teu cerco existe o nome Jesus Cristo. Esse derruba tuas muralhas, seu ideólogo. Esse derruba tuas ideologias, seu ideólogo. Esse está sobre todos. E o nome de Jesus Cristo estará sobre todos. E vai aumentar mais. Vai aumentar mais.
Porque se aqueles que devem pregar não pregarem o nome de Jesus Cristo, as pedras falarão. E o periscópio é um exemplo. Como que um homem sem condição nenhuma, não tem igreja, não tem denominação, pode falar de Jesus Cristo? Aí está aqui. Aqui está a primeira nota tônica diante dos teus olhos, seu ideólogo. As pedras estão falando, clamando, Deus existe, Jesus Cristo existe, e ele vai pisar na tua cabeça. Amém. Acho que eu dei meu recado, né? Mais uma muralha cai por terra. Esse cara de vestido de vermelho, que ocupou o lugar de Jesus Cristo, do nascimento de Jesus Cristo. Uma ideologia de um homem vermelho, bonzinho, cuja finalidade, o pano de fundo, é o mercado. É o mercado aumentar a sua grana. Tirou Jesus Cristo, o nascido, a esperança de Deus, aquele que vai dar para a humanidade uma nova visão. A visão de humanidade justa, boa, uma visão de humanidade cuja imagem traz a imagem e a perfeição de Deus. Grande meta. Valeu, essa é a quebra de uma ideologia. Esse é o recado. A palavra de Deus ficará para sempre. As ideologias humanas passarão, não ficará pedra sobre pedra, mas a palavra de Jesus Cristo ficará para sempre. É um recado para esses ideólogos materialistas. Em nome de Jesus Cristo, toda a força do mal, toda a força de enfermidade sai de nossa vida agora, em nome de Jesus Cristo. Vocês, espírito da mentira, espírito do engano, saia de nossas mentes, saia de nossas nações, saia deste mundo. Porque quando essa notícia for proclamada, toda a nação tribilíngua, Jesus Cristo virá com grande glória e todo olho verá. Todo olho verá. Ele virá com grande glória como Senhor dos senhores, Rei dos reis. Todo olho o verá para a humilhação de muitos e para a glorificação de muitos. Amém. Amém. Eu não sei o que esse rapaz aqui, o recado que ele quis dar, mas a mensagem passou, viu? Tu retome a mensagem. Valeu.